O Papo de Mãe que Ora hoje tem um assunto muito especial, não é, tia Ângela? Verdade, Mônica. Eu tive a oportunidade de estar com o Padre Luciano de Curitiba, orientador espiritual lá, e ele vai falar pra gente sobre catequese. Fica ligado aí. Como é importante esse tema, não perca. Olá, estamos aqui no Papo de Mães que Oram, com algo muito especial, com o Padre Luciano, da Arquidiocese de Curitiba e da Paróquia do Espírito Santo, que eu estive lá, não é verdade, Padre? Eu tive a oportunidade e na época me marcou, me encantou o trabalho que o Padre Luciano faz da catequese. Padre, normalmente a gente diz que a mãe é a primeira catequista, isso é uma verdade? Isso é uma verdade, os pais são os primeiros catequistas. Acredito que a fé ela começa no ventre, né? A criança, o bebê, ele começa a experimentar a fé no ventre. A mãe reza, a criança já experimenta a fé. Podemos dizer assim que a criança é iniciada na fé com a mãe, ou com os pais, dentro de casa, dentro da família. Então a casa, a família, o lar é o primeiro lugar de catequese. É a primeira experiência, é a experiência inicial com a pessoa de Jesus Cristo. E é uma verdade, porque a gente tem estudos na psicologia, por exemplo, filhos de músicos, né, têm uma facilidade maior para a música. Então você, mãe, lembra disso, hein? Começa a rezar desde da barriga. Mas e quem aí já passou, já saiu da barriga, como é que fica aí? O processo de iniciação na fé, né, catequese, iniciação na fé, ele é ao longo de toda a vida. Né? Eu gosto de dizer que a nossa experiência com Jesus Cristo começa no ventre e termina só na vida eterna, ou não termina. Sim. Começa de maneira plena na vida eterna. Né? Eu acho que a vida inteira nós vamos experimentando, vamos descobrindo, vamos conhecendo, reconhecendo, experimentando Jesus. Acho que a vida inteira, porque cada fase da nossa vida nós experimentamos, nós conhecemos, nós descobrimos algo novo de Deus. Quando eu sou criança, eu me encontro com Deus de maneira muito infantil. Muito simples, adulto, né? Muito simples. Quando eu sou adulto, eu me encontro com Deus, eu já vou colocando um pouquinho mais de conteúdo nessa experiência com Deus. Quando eu sou adulto, uma fé mais adulta, uma fé mais madura, uma fé mais comprometida com a igreja. Então, o processo de fé é ao longo da vida, ao longo da nossa vida, né? Em termos de fé, em termos de experiência com Deus, nunca estamos prontos. Ok. Para essas mães que estão nos ouvindo, Padre, quais são os principais pontos em termos catequético que a gente precisa de começar a fazer essa iniciação? Eu acredito que o primeiro ponto é sempre rezar em casa, né? Eu sempre digo que a catequese que a criança vai receber na igreja começa com aquela catequese que ela recebeu em casa. Segundo ponto é procurar uma paróquia, né? Se você tem um filho, uma filha, criança, adolescente, procurar a sua comunidade, procurar a sua paróquia para inserir o seu filho num processo catequético na paróquia, né? Que bom que todas as mães, você que é mãe, que bom que os seus filhos, o seu filho esteja num processo de catequese, num grupo de catequizandos na paróquia. E é interessante, né, Padre, quando se pede para entrar na catequese, e aí a gente sabe que tem uma variação de 2 a 8 anos, dependendo, né, da diocese, das orientações. Mas eu acho interessante, Padre, porque, por exemplo, para que eu formasse, foram 20, sei lá quantos anos de estudo. Para você ensinar um filho a nadar, ele fica anos na natação e não vira atleta. E quando chega na hora da catequese, uma das reclamações que eu escuto é a mãe dizer assim, 2 anos? 8 anos ela infarta, né? Esquece de todo esse processo. Por que tem que ter um maior período de catequese? Isso. O tempo é um dos elementos da iniciação à vida cristã. Na igreja permitida, por exemplo, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo ficou com o grupo dos 12 3 anos.
São 3 anos gradualmente, experimentando milagres, experimentando as parábolas, os ensinamentos de Jesus. Vai no Mar da Galileia, vai em Cafarnaum, depois sobe junto para Jerusalém. São passos, são elementos, né? Um dos elementos da catequese é o tempo. Algumas dioceses 2, outras 3, 4, 5 anos. É importante porque o tempo faz com que nós vamos gradualmente experimentando a fé. A fé não é despejada no nosso coração, mas gradualmente. E aí cada diocese, cada bispo orienta o tempo conforme a sua realidade. É como um namoro, né? A gente vai conhecendo Jesus nesse processo. Como namoro, como artes marciais, como um processo de educação no colégio, é gradual, né? A gente vai desenvolvendo a nossa fé. E o tempo, ele vai ajudando. O tempo, ele vai fazendo com que nós vamos experimentando Jesus Cristo e de maneira gradual. É o crescimento da fé, nós vamos crescendo. Não vamos crescendo só em estatura ou só em... Legal. Né? Mas nós vamos crescendo, a nossa fé também vai crescendo. A nossa experiência com Jesus também vai tomando volume, vai engordando, vai tendo força. Vai tendo força. Acho que esses são um dos elementos básicos, né, o tempo. Isso varia, né, de diocese por diocese. Eu queria então agradecer a presença do senhor aqui e falar com você, mãe. Aproveite, catequiza seu filho na sua casa e aproveita a catequese da sua paróquia. É alguém que está te ajudando a fazer do seu filho uma pessoa melhor. Então, inscreva-se no nosso canal, curta lá, assista também, é claro, né? E compartilhe. Até a próxima. Qual é o canal? Qual é o canal? Mães que Oram pelos Filhos Oficial. Tá vendo como esses padres nos ajudam? Obrigado, padre.